Nesse primeiro episódio do nosso programa Sua História, eu convido uma pessoa muito especial que eu tive a oportunidade de conhecer há 7 anos atrás, que hoje é uma amiga, Bianca Trigueiro. A história dela é uma história de dor e de amor. Bianca teve Ian. Ian faleceu com 8 dias de vida. E como é para uma mãe, não é, que vai para a maternidade voltar sem seu bebê? Como é para essa mãe dizer à sociedade: eu perdi o meu bebê? E nós, sociedade, qual é o nosso papel? Como é que a gente pode ajudar a acolher uma mãe que passa por uma dor como essa? E olhe, talvez essas dores elas não sejam tão divulgadas, mas elas acontecem. Nesses 12 anos de fotografia de parto, eu já vivenciei muitos casos. E é sempre aquela situação, né? O que dizer, o que falar, como se comportar. E o depoimento dela, ele é muito rico para mim e para você. Tenho certeza que você vai amar essa história. Acredito que a maternidade é um sonho para toda mulher. E com o passar do tempo, quando a gente chega aos 30 anos, ela se torna cada vez mais latente. E a partir daí eu tive 2 filhos. E eu sou Bianca Trigueiro, a mãe da Alice e do Ian. E em 2014, o Ian, que era um desejo, né, um sonho, ele se tornou realidade. E aí o que para algumas mães é apenas dor, né, ou apenas amor, para mim eu vivi esses 2 lados, que foi a doce a maternidade, a gestação, né, todo o sonho, o encanto que isso gera, e depois disso a dor, né, porque o Ian nasceu, eu tive ele em meus braços e depois de 8 dias ele faleceu. E não é fácil falar sobre, mas é necessário. Não é fácil porque a sociedade não está preparada, não porque a mãe não queira falar. Porque falar de um filho, qual mãe que não quer, né? Então, assim, é um momento único que fica guardado na memória, na nossa memória, para o resto da vida. E ele estando aqui, fisicamente ou não, né? Então, o Ian, que ia fazer 7 anos, e eu sou a mãe também da Alice, que é meu arco-íris, que fez 5 anos. O momento de você falar que perdeu o bebê ou que ele não está mais aqui. Tem pessoas, por exemplo, eu tive pessoas que eu botei foto de Alice e pensavam que era o Ian, né? Quando eu botava alguma foto, me parabenizavam. E, de fato, é como se fosse um marco. Você tem que falar que ocorreu, né? E, na verdade, a gente não pode esperar muito, porque como as pessoas não estão preparadas para lidar com o luto, de uma mãe, de um pai, de uns familiares enlutados em si. Então, você não espera, muitas vezes você se fecha e você não fala. Mas o bom de você poder falar que ocorreu, né, o que foi importante na sua vida e ter as fases, porque muita gente passa por essa fase. O dizer é você encarar o seu luto. É você desde o início, ou seja, tem algumas fases que alguns especialistas falam da negação, da raiva, né? E para depois vir a aceitação, que seria a última. Eu não passei pela negação, não passei pela raiva, né? Eu passei, sim, pela dor, pela depressão, passei pela aceitação, que é ressignificar essa dor, né? Esse vazio que fica. Porque muitas vezes a gente fala, um filho perdeu um pai, é órfão, né? A esposa perdeu o marido, é uma viúva. E uma mãe que perde um filho, que dor tem esse nome? É uma dor sem nome. Então, por quê? Porque a gente não fala, porque a gente não está preparada para isso em si,
né? Então, a vinda de Ian me ensinou até a lidar com isso, a saber que, por exemplo, eu não precisava falar para uma mãe que perdeu um filho que eu sinto muito. Apesar de isso ser muito acolhedor, mas só de eu chegar lá e dar um abraço nela, só de ligar, tá precisando de algo, de sentar, vamos tomar um café, para não falar nada, mas para ser colo e abrigo apenas, né? Não precisa dizer nada. E nessa minha história eu ouvi muitas coisas, né? Ah, seja forte, como se a gente não fosse, né? Levou 9 meses, passou por tudo. Eu tive alta e Ian ficou, então todos os dias eu ia para casa e voltava, né? Então assim, não se preocupe, Deus vai lhe dar outro filho. E num desses momentos eu lembro que eu sempre me calava, e teve uma vez que eu até respondi. Aí eu disse, se Deus quiser eu terei outro filho, porque eu adoro criança, né? Mas eu nunca vou esquecê-lo. E a pessoa que me falou tinha uns 3, 4 filhos. A senhora esquece algum dos seus filhos? Não, né? Então, nós não esquecemos os nossos filhos, estejam eles fisicamente ou não. Então, o falar é o momento, eu acho que quando você passa pela dor, que você consegue dizer que ele existiu, porque é um marco para as pessoas saber que ele existiu e que você não é fácil, mas que você vai superar, né? Muitas vezes a gente não tem um apoio para que a gente consiga chegar nesse ponto de poder verbalizar, de dizer, né, ao mundo, às pessoas próximas, que nosso filho estava ali, o nosso amado filho desejado estava ali, nasceu, né, nos deu amor, recebeu amor e partiu, como um ciclo. E a gente conseguir enxergar isso e verbalizar isso, eu acho que transforma mais leve, tanto para a família como um todo, como o próprio ciclo familiar, né, o casal em si, conseguir absorver isso. A frase não fica assim, é só ter outro, de uma crueldade. A frase não fica assim, é só ter outro, é de uma crueldade tremenda, porque a gente não sabe a história do outro, né? Eu sou casada com o Augusto desde 2008 e Ian nasceu em 2014. Isso não quer dizer que eu não quis ter filho. Então, talvez eu quisesse, eu tivesse tentado, não tivesse conseguido, né? E consegui ali. E muitas mães, muitas famílias se desfazem depois dessa perda. Então, assim, às vezes ela não tem um apoio do companheiro, não tem um apoio da família. Então, talvez ela não vislumbre. E naquele momento ela não quer outro. Ela quer o filho dela, ela quer o cheiro, se ela teve, ela quer o colo, o peso daquele bebê, né? Que são momentos distintos. Uma coisa não vai anular a outra. Mas a gente não quer. Então, eu acho assim que é de uma crueldade tremenda. E eu acho que a pessoa que fala isso não é porque ela seja mal ou cruel. É só ignorância. É falta de conhecimento, de empatia. Falta a sociedade conhecer, respeitar, para dar alento, para acolher, né? No período que o Ian ficou internado, eu já tinha algum contato com o pessoal da equipe médica cardíaca. Então, assim, eu não me senti desamparada, mas depois dali você se sente totalmente perdida, né? Porque você entra com todas as expectativas que você vai sair com o seu bebê. E desde o momento que eu tive alta, eu saí no vazio. Então, assim, eu passei cerca de 2 anos com o quarto fechado, todo montado, totalmente fechado. Eu só doei algumas coisas, percebi e não mexia. Aí tive um aborto em 2015. E tive a Alice em 2016. Então, a Alice, quando veio, foi que eu parei vou ter que modificar o quarto. Foi quando eu tive que lidar com as emoções novamente. Que doido. Dói. E eu ficava lá, ele ficava fechado. Era o primeiro quarto, mas era como se não existisse aquele quarto da sala. O quarto dele é como se não existisse. Eu fechava para não mexer. E ainda tive coisas que eu não botei numa caixa, mas quando estiver pronto eu vou mexer. E eu só vim mexer depois de Alice. E aí, o ano passado, eu encerrei esse ciclo com ele.
No final do ano, uma amiga minha me sugeriu, por que você não faz uma carta para ele e fala, você já pensou como ele estaria? E isso é um tabu, e eu me bloqueava. Eu tenho uma filha de 5 anos, então muitas vezes eu fazia, eita, eu estaria com certo, faria isso, né? E muitas vezes, porque a sociedade não nos respeita, não nos permite sonhar ou pensar, você tá pensando, você vai sofrer, então a gente não quer aquele sofrimento e termina se fechando para isso. Então, o ano passado eu fechei esse ciclo, escrevi para ele tudo como se ele aqui estivesse e expressei a minha gratidão por todo o ensinamento e pela mãe que ele me tornou. Porque quando eu estava grávida dele, eu até pensava, inclusive, eu já via a escola que ele teria que ficar integral por causa do meu trabalho. E quando a Alice nasceu, essa não era a minha prioridade. Minha prioridade era ser mãe da Alice. Né? E isso transforma a gente. Qual mãe não quer falar pelo seu filho, né? Do seu filho, qual mãe? E é muito latente assim, esse amor, você lembrar de momentos, para as mães que estavam na barriga, lembrar das mexidas, para as mães que tiveram a oportunidade de ter o filho quentinho ainda no colo, né? É o cheiro. Até hoje, eu passei, eu acho, uns 5 anos sem conseguir usar aquele sabonete granado. Porque o branco, o transparente, porque é o cheiro dele. Até hoje, quando eu sinto, é o cheiro dele. Então, assim, a gente falar isso a outras pessoas, você fica pensando como outras pessoas vão reagir, né? Assim, o Ian, eu, minha mãe, meu esposo, minha sogra, éramos nós indo e voltando do hospital. Então, muitas vezes a gente cuidava para não estar falando com ele, para não estar magoando, mas ao mesmo tempo são eles que vivenciaram tudo aquilo, que sente a falta, né? O apoio de irmãos, de família em si. Então, você não falar para a mãe é como se você deixasse morrer. Você quer contar as gracinhas do seu filho quando vai nascendo. Então, para mim, as pequenas coisas que ele fez, nesses 8 anos, que foram inúmeras, foram grandiosas para ele, que era um bebezinho, ele permitiu, eu digo que ele teve a maturidade de permitir a gente vivenciar tudo aquilo e respeitou o tempo da gente, mesmo diante do sofrimento dele, né? E você vivenciar e você perceber isso é trazer a memória dele e fazer valer a pena. Todo o sofrimento dele, o nosso, ter um significado lá na frente, não pode ter sido em vão. Você pensa assim, eu não quero viver só aqui, eu quero que tenha valido a pena, né? E aí um dos propósitos de vida depois de Ian era eu me reencontrar, me reconectar. O que eu quero é um dia, eu acredito, me reencontrar num mundo melhor. Então eu tenho que fazer de tudo para que esse dia chegue. E eu só vou conseguir se eu for uma pessoa melhor, se eu for uma mãe melhor, se eu for uma esposa melhor, se eu for uma pessoa melhor, uma profissional. Então eu pauto hoje em dia minha vida nisso. A fotografia, eu sempre fui uma apaixonada por fotografia, sempre amei fotografia. Então, desde que eu estava grávida do Ian, eu pesquisava com quem eu queria fazer as fotos. E aí, na minha pesquisa, eu comecei a ver as fotos, gostei, simpatizei muito com Michele e passei a seguir. E a minha gestação foi evoluindo e aí eu tive o contato e simplesmente a gente se afeiçoou de uma forma tão grande que eu fiz o ensaio do Ian no final de semana, no outro eu tive, né? E assim, foi a melhor coisa que eu fiz, porque hoje em dia eu tenho um registro dele, tenho uma lembrança, porque não é que a memória apague, mas você com seus bloqueios, com tudo que você vivencia, você quer silenciar. E muitas vezes você quer abrir, você quer relembrar daqueles momentos que foram tão felizes, né? Que foi a concretização de um sonho, me tornar mãe, porque ele me fez mãe. Então a fotografia, ela é um elo, né? Do presente, do passado. E até hoje, por exemplo, minha filha, ela sente, eu tive que guardar, mas bem guardado o álbum, não fica mais na sala, porque ela revia e perguntava, ela conta a história de Ian de uma forma tão natural que muita gente se assusta. Porque ela é todo mundo pergunta, você tem irmã? Ela disse, eu tenho, né?
E de fato, que muitas vezes você tem quantos filhos? Eu tenho 2 filhos. Muitas vezes eu digo, eu tenho um filho para não ter que explicar a história toda, porque você percebe que a pessoa não está preparada. Mas eu tenho 2 filhos, né? Independente de fisicamente um estar aqui ou não. Então a fotografia, ela vem trazer isso, vem trazer as memórias, né? E dependendo de quem tira as suas fotos, você consegue reviver aquele momento, que não foi só aquelas fotos pousadas, mas você lembra da alegria, das brincadeiras naquele momento. E cria um elo, né? E falando em fotos, eu pensava em não fazer fotos com a Alice, porque eu queria fazer tudo diferente. Como se fosse para sair da rotina, para não acontecer as mesmas coisas. Então eu não quero fazer foto de Alice, não vou fazer. E eu fui presenteada por uma amiga de Natal, e ela entrou em contato com a fotógrafa e já chegou, foi passar um final de semana comigo e me presenteou. Quando eu abri a carta, por surpresa, era Michelle Villanova, e eu fui super insegura para fazer as fotos, porque você pensa que vai reviver tudo, né? E aí foi um ambiente totalmente diferente, roupas diferentes, tudo diferente. E uma conexão assim ímpar, incrível, né? Que eu acho que se eu não fizesse, eu teria me arrependido muito. Então, até hoje, eu sento com a Alice, ela olha o álbum de Ian e ela olha o dela. E ela, mesmo quando era bebê, ela identificava onde ela estava, quem era ela e quem era o irmãozinho, né? E a parte da fotógrafa em si, quando a gente tem a empatia, quando você tem aquele vínculo que é gerado, né? Seja em um segundo, ou seja por muito tempo, e aí você consegue guardar na lembrança as melhores recordações. Então eu tenho as melhores lembranças de Ian, eu tenho as melhores lembranças da Alice, não tive do parto, que eu teve no Santa Joana, mas tenho tanto da gestante, tenho do newborn, tenho dos acompanhamentos, tenho de todas aquelas campanhas, Dia das Mães, Natal. Às vezes a gente não pode vir em família, mas de forma muito carinhosa, Michelle sempre acolhe e faz a gente se sentir muito bem. E todos os dias eu penso, né, o que seria de mim sem essas fotografias, porque ela conta a história, a minha história, a história da minha filha, e é muito gostoso você sentar e poder relembrar desses momentos, né, tanto bons como os momentos também que nos trazem algum sentimento de dor, de perda, mas que você consegue ressignificar lá na frente.